Cumprimentos, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus, irmãos, por estarmos aqui neste segundo culto. Jesus falou muito conosco no primeiro culto através da vida da nossa irmã Letícia. E eu sei que Ele tem uma palavra a falar conosco nesta noite. Livro dos Salmos, de número 15. Salmos, de número 15. Eu quero ler pausadamente esse salmo e eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo e ficassem com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos ler algumas referências bíblicas. Diz-nos assim o texto: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz o mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujo os olhos é réprobo, o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Eu quero fazer novamente a leitura da parte B do versículo de número 2, que nos diz assim: e fala verazmente, segundo o seu coração. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, se nesta noite eu fizesse somente a leitura deste salmo, nós já sairíamos daqui entendendo algumas coisas a respeito daqueles que vão morar no céu, daqueles cujo Deus, Ele tem uma obra particular e especial para poder fazer com que nós nos dirijamos às mansões celestiais. Me chama a atenção este salmo, e para nós podermos entender isso, nós vamos ter que fazer uma reflexão sobre a forma com que Davi, ele vai fazer isso na sua vida. Robert, fazer o quê? O que nós fizemos, e eu espero que os irmãos continuem fazendo até o término deste culto, que é adorar o nome do Senhor Jesus. Nós chegamos nesta casa de oração, 19h30, quando o presbítero Cristiano começou a orar no microfone. Eu já acredito que os irmãos tenham chegado mais cedo para fazer a Deus uma oração, mas nós viemos nesse lugar porque aqui tem um Deus vivo, um Deus poderoso, e Ele está aqui para receber a minha adoração, a sua adoração, o meu culto, o seu culto, o meu glória a Deus, o seu glória a Deus, porque nós saímos de casa com uma finalidade. E Deus, Ele nos escolheu para isso, para adorar o teu santo nome. Robert, a mensagem que você vai pregar nessa noite, ela tem um título? Ela tem. O título é Um Coração Ensinável. Nós vamos falar de Davi, que fora salmista. Robert, quem era Davi? Davi era filho de Jessé. Jessé é um homem efrateu da tribo de Efraim, que teve 8 filhos. Nós já vemos o Samuel escrevendo no capítulo de número 16 e falando destes meninos. Robert, quando ele falou deles? Quando Samuel chegou na casa de Jessé, e nós conhecemos aquela bela história bíblica que vai nos contar assim, desde as nossas crianças já conhecem, que quando ele chegou ali, os meninos se apresentaram, porque Deus mandou Samuel na casa de Davi com uma finalidade. Robert, qual era a finalidade? Escolher um rei para Israel. Só que parece um pouco chamativo essa questão, porque o presbítero Cristiano, ele chega na casa de um homem, e estavam ali os soldados, estavam os meninos de guerra, estavam os meninos preparados, os meninos que na ótica humana, evangelista Lázaro, eles estavam prontos para reinar em Israel, mas na ótica de Deus eles não estavam. Na ótica de Deus, a circunstância era diferente. Robert, por que um coração ensinável? Porque quando nós olhamos para a ótica humana, nós sempre queremos retratar as pessoas. Nós temos um estereótipo de pessoas que nós pensamos que Deus, Ele vai usar, que Ele vai capacitar, que Ele vai levantar. Robert, quem é? Quem fala bem, quem gosta de vestir-se bem, quem às vezes tem aquela eloquência para falar, ou tem às vezes aquele domínio, aquele espírito de liderança, mas a Bíblia diz assim que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, pega aquelas que não são para confundir as que são. Robert, por que Deus vai fazer isso? Porque um homem chamado Saul, capítulo de número 14, 15 de 1 Samuel, vai retratar isso.
ele estava sob a liderança de Israel. Mas a Bíblia vai dizer assim que aquele homem permitiu que um desejo ele entrasse no seu coração, ou melhor, dois desejos. Um sentimento primeiro de inveja e um segundo de soberba. Adentrou pelo coração daquele homem de uma forma que aquele homem ele foi reprovado por Deus. Mas quando eu olho para a vida deste homem e olho para a vida de Davi, que nós vamos falar sobre ele aqui um pouco mais nesta noite, e nós vamos fazer uma comparação lógica, irmãos. Deus jamais escolheria ou jamais ele teria agido como ele agiu pelas lógicas humanas. Porque quando nós vamos olhar para os pecados de Davi e quando nós olhamos para os pecados de Saul, os pecados de Saul são reprovados pela humanidade, mas quando chega diante de Deus é diferente. Robert, por quê? Porque a forma com que Deus reprovou aquela situação, ela foi diferente. Deus reprovara Davi quando nós olhamos e vamos contabilizar os pecados ou as formas que ele agiu na ótica humana, é aquele momento onde a gente fica de boca aberta por perceber o que aquele homem fez. Robert, por quê? Porque se eu for citar, eu não quero citar muitos, mas eu quero citar aqui um pecado que Saul ou que Davi cometeu na sua vida, que nós escandalizamos quando nós ouvimos isso, porque ele cometeu uma prática de adultério. Ele adulterou com uma mulher que não era sua. Robert, quem era a mulher? Era Batsaba, esposa de Urias o Heteu. E quando diante daquela circunstância, tendo ele pecado, tendo ele falhado, tendo ele se distanciado de Deus, a Bíblia vai dizer assim agora, que tentando encobrir o pecado, ele comete algo pior. Robert, por quê? Porque era guerra em Israel. E quando ele percebeu que Batsaba possivelmente já estava grávida, agora ele vai mandar com que um dos seus soldados enviasse Urias para sua casa. Robert, enviasse Urias para sua casa para quê? Porque ele falou assim, ele vindo para casa, se deitando com a mulher e ficando com ela, possivelmente eu vou conseguir encobrir essa situação. Mas aconteceu, irmãos, que aquele homem, Urias, era um soldado temente a Deus e que temia também o seu rei e o seu senhor. Ele chegou em casa, ou chegou no palácio, e ele falou assim, Urias, vai para casa, vai descansar com a sua esposa, e ele não quis ir. Ele falou assim, meu senhor, eu não posso ir para casa, eu não posso aproveitar disso, porque eu sou temente e eu vou ficar aqui guardando o meu rei. Pensa no coração do homem. Eu estou tentando matar alguém, ou estou tentando aqui diante de uma situação, encobrir uma situação, e o homem está dizendo assim, mesmo você não sabendo aquilo, eu vou te guardar. Mesmo assim eu vou te proteger. A Bíblia vai dizer assim, então, que Davi tentou embebedá-lo para que ele pudesse ir. Não vou fazer aqui os gestos que possivelmente ele tenha feito, mas mesmo embriagado diante daquela situação, ele não saiu da porta do palácio e ficou aqui. Só que quando nós olhamos para isso, irmãos, isso é escandalizador. Porque o pecado do adultério, quando nós ouvimos falar isso, ou qualquer tipo de pecado que é do outro e não nosso, a gente se escandaliza logo de cara. Mas o que eu quero falar nessa noite é que diante de tudo isso, existe um Deus que perdoa pecados. Existe um Deus que muda a vida do homem. E foi o que fez Deus na vida de Davi. E é por isso que Deus vai reprovar a Saul e não vai reprovar a Davi. Robert, como assim ele não reprovou? Ele reprovou o pecado, mas ele não reprovou o homem. A nossa irmã Letícia falou aqui no outro culto, que mesmo nós às vezes falhando, errando, pecando, existe um Deus que perdoa, existe um Deus que purifica, existe um Deus que limpa, existe um Deus que está aqui nesta noite e quer nos dar um coração ensinável, quer nos dar um coração segundo os teus princípios, quer nos dar um coração para que nós possamos um dia ir morar no céu, porque esse é o propósito de Deus para a igreja. Nós queremos casa, nós queremos carro, nós queremos possuir aqui, mas a vontade de Deus para as nossas vidas é no céu, é a eternidade com Jesus, é nós estarmos para sempre com Ele. Mas quando nós vamos olhar para a vida deste moço, irmãos, e me chama a atenção, porque eu já ouvi várias mensagens a respeito disso, eu já ouvi muita gente pregando e dizendo assim, Robert, mas Deus, ele desprezou Saul, e ele não desprezou a Davi, porque Saul foi um rei que foi escolhido pelo povo, e Davi foi um rei que foi escolhido por Deus. É verdade isso ou não, irmãos? Isso não é verdade. Quem escolheu Saul foi Deus, e quem escolheu Davi foi Deus. Vamos para a Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 17.
Porque eu já vi muita gente defendendo isso, muita gente pregando e dizendo assim, é porque Davi ou Saul foi um homem que foi escolhido pelo coração do povo. Isso é uma mentira, irmãos. Quem escolheu Davi foi Deus e quem escolheu Saul foi Deus. Capítulo de número 17 de Deuteronômio. E o versículo de número 14 nos diz assim, presta bastante atenção como é Deus. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nelas habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre os teus irmãos porá rei sobre ti, e não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja dos teus irmãos. Perceba uma coisa. Aqui nós estamos falando, irmãos, dos dias de Josué, dos dias de Moisés, e Deus já sabia daquela situação. Deus, ele já sabia que o povo pediria um rei, porque às vezes quando eu ouço algumas mensagens, o que nós entendemos, o que dá a entender, é que Davi foi uma válvula de escape segundo plano. Não, Deus havia escolhido Saul. Quando nós vamos ler no livro de 1 Samuel, Deus marcou o dia, Deus marcou a hora, e Deus marcou o momento exato para que Saul fosse escolhido e separado por Deus. Robert, como se deu essa questão? Nós vamos ver a Bíblia dizendo assim que as jumentas do pai de Saul, elas saíram de casa, elas fugiram. E Deus então falou com Samuel. Robert, o que Deus falou com Samuel? Falou assim, Samuel, você vai por tal caminho, e quando você chegar, em tal hora assim, eu quero te dizer que vai ter um moço, que ele vai estar abardando ali as jumentas do seu pai, e você vai ungir ele, porque ele é rei de Israel. A Bíblia vai dizer assim agora, que as jumentas fugiram. Saul, sem saber de nada, ele passou a mão num cabresto e foi à procura das jumentas do seu pai, até que em um momento exato, ele se deparou com o profeta que estava ali com um chifre na sua cintura, e Deus então, ele fez com que o profeta ungisse aquele homem rei de Israel. Robert, mas então como assim? Deus escolhe, depois desescolhe, Deus põe, depois tira. Não, as atitudes dos homens, ela faz essas coisas. As nossas atitudes, elas fazem, irmãos, com que nós percamos coisas na nossa vida. Nós ouvimos muito isso no outro culto, sobre as consequências, sobre as falhas. Mas o que me chama a atenção é que Deus, ele estava preocupado mais do que simplesmente com escolher um homem. Deus estava preocupado com o coração de um homem. Deus estava preocupado, e Ele está aqui nesta noite, irmão. Ele não está aqui simplesmente para ver a forma com que nós estamos. Ele está aqui, Ele está pesando as nossas obras, o nosso coração. Talvez você está rindo para alguém, Robert, mas eu estou de máscara. Mas talvez você está com uma expressão facial até de alegria, mas o seu coração pode estar triste, angustiado, inquieto por alguma situação. Mas o Deus que vê corações, o Deus que pesa a nossa alma, que pesa o nosso espírito, Ele está aqui nesta noite. Ele sabe como que se encontra o seu dia a dia. Ele sabe o que tem se passado na sua vida. Ele conhece as tuas angústias, as tuas lutas, as tuas pelejas. Ele conhece as dificuldades que você tem, e Ele vai te fazer vencer cada uma delas no nome de Jesus. Eu creio nisso, irmãos. Mas o texto vai dizer assim agora que, Salmos de número 15, Davi escrevendo, ele disse assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E me chama a atenção, porque quando ele vai aqui inspirado por Deus responder essa questão, ele não falou que era quem liderava o departamento do presbítero cristiano. Ele não falou que era quem tinha cargo no ministério. Ele não falou que era simplesmente aquele irmão que cantava bonitinho, mas ele diz assim, aquele que é limpo de mãos e ele é puro de coração. Robert, o que é aqui o coração? O coração retratado por Deus, irmãos, nesta ocasião, é diferente daquele coração que nós vemos e todo mundo manda lá nas redes sociais, aquele vermelhinho. O coração aqui representado é diferente daquele coração que quando a gente vai lá no cardiologista, ele pega um estetoscópio e ele coloca aqui do lado esquerdo e ele começa a escutar e ele ouve tum, 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 tum.
Esse é diferente, porque aqui está falando daquele coração que só Deus conhece, que é a nossa mente, que é a nossa psique, que são os nossos sentimentos, que é a alma, que é a sede dos sentimentos, porque às vezes a gente está sorridente, ou às vezes a gente não está nem demonstrando nada, mas dentro da nossa alma tem uma amargura, tem uma tristeza, tem uma angústia. Mas só que, Robert, por que você está falando isso aqui nesta noite? É porque Jesus, irmão, Ele sonda o teu coração, e Ele sabe como que você está, e Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer assim: aonde tem tristeza vai entrar alegria, porque Jesus vai operar nessa noite. Aonde tem ansiedade, Jesus vai entrar e vai trazer fortaleza. Ele vai trazer ao seu coração aquele sentimento de paciência, de você esperar e saber que Ele é Deus sobre a tua vida. Mas para isso nós precisamos ter um coração como tinha Davi. Robert, como era o coração de Davi? Um coração ensinável. Foi isso que fez com que Davi, ele fosse escolhido, e Deus dá testemunho dele e não dá testemunho de Saul. Ele tinha um coração ensinável, ele tinha aquela mente, aquele coração que ele sabia o Deus que ele servia, e ele permitia que Deus o ensinasse em todos os momentos da sua vida. E o grande problema nosso, irmão, sabe o que é? O nosso coração, por muitas vezes, ele não é ensinável. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer na nossa hora, nós queremos fazer no nosso tempo, nós queremos fazer com as nossas forças, e nós não conseguimos fazer se não for com a ajuda daquele que é o Todo-Poderoso, que é o Deus que faz, que é o Deus que opera, que é o Deus que cura, que é o Deus que transforma, que é o Deus que muda vidas, que é o Deus que dá paciência ao homem, que é Deus que conhece as tuas angústias, que é o Deus que está aqui nessa noite e está dizendo assim: meu filho, eu quero te dar um coração ensinável. Porque nós precisamos aprender com Deus. Nós precisamos aprender porque Ele é Deus e nós somos homens. Vamos entender por que Davi era ensinável? Salmo de número 109. Salmos de número 109. Nós vamos entender isso aqui na vida de Davi e perceber o quanto que ele, diante das adversidades, ele permitia que Deus o ensinasse. Versículo 109, não, irmão, 119, o versículo de número 56 e o versículo de número 57 nos diz assim: o Senhor é a minha porção, e eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Davi. Davi, irmãos, ele tinha um coração ensinável a ponto de, diante das dificuldades, ele implorar o nome do seu Deus. Ele implorar quem podia fazer alguma coisa na vida dele. Ele implorar por aquele que é o socorro, por aquele que traz bonança ao coração do homem. E você está aqui nessa noite, e eu não sei como está o seu coração. Nós adoramos aqui a Jesus junto com o conjunto, e os irmãos não conhecem o coração, mas Deus, irmãos, Ele está aqui, Ele conhece o seu coração, Ele sabe como você entrou nesse lugar. Por isso, irmão, não tem essa história de nós estarmos aqui, a Letícia falou isso no outro culto, e nós saímos da forma que nós entramos. Não, nós vamos implorar quem pode fazer, nós vamos rasgar nossa alma, nós vamos abrir os nossos lábios e falar: Senhor, tem misericórdia de mim na aflição, porque o Senhor é a minha porção. Lembra de Pedro, diante da situação onde Jesus estava pregando uma mensagem muito forte, muito dura? Pedro fez isso. Pedro teve nesse momento um coração ensinável a ponto de dizer assim: os homens começaram a sair, e Jesus falou assim: vocês não vão também? Aí Pedro vai reconhecer a respeito disso, de Deus ser a porção. Ele diz assim: Senhor, aonde nós iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que acontece? Muita gente não entende. Talvez o teu esposo ficou em casa, a tua esposa ficou em casa, e ele falou assim: você vai para aquela igreja de novo, o que você vai fazer lá? Eles ainda não reconheceram, mas eles vão reconhecer que o Senhor é a nossa única porção. Ele é o único que nós podemos implorar pelo nome dele que Ele faz. Estão aí, irmãos, fundando construção,
colocando grandes estátuas, mas eles vão clamar e elas não vão fazer nada. Mas a igreja vai orar e Jesus vai responder. A igreja vai orar e Jesus vai curar. A igreja vai orar e Jesus vai batizar no Espírito Santo. A igreja vai orar e os teus parentes vão ser salvos. A igreja vai orar e Jesus vai fazer alguma coisa. Mas Davi, ele vai nos ensinar uma outra questão. O coração ensinável de Davi vai nos ensinar no Salmo 86. Se você puder abrir comigo. Ele vai nos ensinar que no meio da aflição, nós precisamos orar. O coração de Davi era ensinável que diante das dificuldades, ao invés dele sair na vizinha e reclamar, ele orava. Ao invés dele ficar postando carinha triste nas redes sociais, ele orava. Ao invés dele ficar simplesmente querendo expressar aos homens, ele se expressava para Deus. Olha o que vai dizer o Salmo 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois eu sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois a ti eu clamo todo dia. Alegra minha alma, ou alegra a alma de teu servo. Pois a ti, Senhor, eu levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Olha o que Davi estava aqui dizendo, irmão. Eu fico pensando Davi fazendo essa oração, e talvez ele tinha perdido alguma coisa, talvez ele estava ali diante daquela questão, e ele estava assim, Senhor, ele estava pedindo socorro. O coração de Davi era ensinável, irmão Bruno, a ponto dele falar assim, diante daquela situação mais difícil, Senhor, inclina o teu ouvido para mim, Senhor, pois só em ti eu confio. E a minha pergunta é, irmão, aonde nós estamos colocando a nossa esperança? Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Diante das situações adversas da nossa vida, nós temos pedido socorro para quem pode fazer? Ou nós temos pedido socorro para qualquer um? Uma terceira oportunidade. Ele acreditava nos desígnios de Deus para o seu coração. Salmo de número 20. Irmãos, nós precisamos fazer isso aqui, ó. Nós precisamos ter um coração igual o de Davi. É ensinável a ponto de nós acreditarmos no que Deus ele designou para cada um de nós. Perceba aqui. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do teu Deus de Jacó te proteja. E envie-te socorro desde o santuário e sustenha-te desde Sião. Lembre-se das suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que Deus ele já designou algumas coisas para a minha vida e para a sua vida, e que o inimigo não vai poder pará-las, porque Deus ele vai nos dar um coração ensinável, um coração que acredita nas promessas de Deus, um coração que acredita no que Ele falou a nosso respeito. Robert, eu quero entender melhor esta palavra. Um dia Deus falou que ia salvar a tua casa e está difícil, irmão, você está chorando, irmã, você tem pedido para Jesus e falado, Senhor, quando vai acontecer? Deus te trouxe aqui para te lembrar o que Ele designou, ninguém pode parar. A salvação dos teus filhos já está escrita lá no céu, a salvação do teu marido já está escrita. Robert, ele saiu, ele se afastou, ele foi embora, mas ele vai voltar, porque Jesus é fiel, porque Ele é poderoso, e o que Ele designou, ninguém pode impedir. O que Deus fala, irmão, ninguém pode parar. Isaías um dia estava escrevendo e ele diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Davi vai nos ensinar uma outra questão, por ter um coração ensinável. Robert, o que é? Uma coisa que nós precisamos aprender muito com Jesus, para começar de mim. Davi tinha um coração ensinável a ponto dele esperar, e esperar com paciência. Os irmãos aqui devem ser o que faz isso melhor, principalmente na hora de sair para o culto. Esperar com paciência. Porque, irmão, o que é essa questão de esperar com paciência? É a gente saber assim, Deus falou e Ele vai cumprir. Mas a gente tem dificuldade de ser paciente.
A gente tem dificuldade dos dias de luta. A irmã acabou de testificar aqui agora mesmo que Deus falou algo para ela, mas que aquele sentimento fluía dentro da alma dela, porque nós temos dificuldade de ser paciente. Olha o que escreveu o salmista e como o coração dele era ensinável. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aí a gente olha e fala assim: Jesus, como é difícil esperar, irmão. Vamos entender melhor? Amanhã nós temos uma consulta lá na cidade de Franca, e a gente chega lá e a secretária logo de cara olha e fala assim: o médico vai atrasar porque ele está fazendo uma cirurgia. A gente começa, irmão, bater o pé. A gente cruza a perna, descruza a perna. A gente tira o celular do bolso, olha aqui, olha ali, manda mensagem para um, manda para outro. A gente olha o relógio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 vezes. E a gente está preocupado e falando: quando que o médico vai chegar? Alguém está conversando com a gente, falando de um assunto, e a gente quando vê se perde e fala assim para a pessoa: agora mesmo ele chega. E fala: mas não estava falando nada disso, porque a gente está preocupado, a gente está ansioso. Mas a ordem de Deus e o que Deus fez com Davi, Ele falou assim: tem que esperar. E tem que esperar com paciência. Tem base bíblica para isso? Mais uma vez tem. Romanos capítulo de número 12. Paulo vai escrever à igreja de Roma, falando da mente, do coração, do culto racional. E ele disse assim: ó, sede pacientes na tribulação. Irmão, e coisa difícil é ser paciente na tribulação. Robert, por quê? Porque a tribulação, irmão, não é aquela lutinha que vem, aquela dorzinha de cabeça, não. É aquela luta que a gente está com dor no dedo, no joelho, no pé, nas costas, e alguém está dizendo assim: tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo outro. Mas Jesus está falando assim: mas mesmo assim, seja paciente, porque quem provê está aqui nesta noite, está dizendo assim: eu quero te dar um coração ensinável. Existem situações na nossa vida, e eu digo isso por experiência própria, que Deus não nos entrega na hora porque Ele quer nos dar paciência. Porque Ele quer nos dar um coração ensinável. Davi também, ele sabia uma outra questão. Salmo 69. Ele vai ter um coração ensinável a ponto dele acreditar que Deus era o Deus que o livrava de todas as adversidades. E ele diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas, elas entraram até a minha alma, e eu atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta e os meus olhos desfalecem. Davi estava dizendo assim: ó, eu já não sei mais o que eu falo, já não tem mais palavras, já não tem mais saliva para poder molhar as minhas palavras. E ele estava dizendo assim: os meus olhos já estão desfalecidos. Robert, o que é isso? É aquele momento que a gente chora e fala: Jesus, será que não vai vir socorro? Jesus, será que não vai vir providência? Mas Davi, ele aprendeu que se ele esperasse em Deus, o livramento viria para a sua vida. Deus faria com que toda aquela situação adversa, ela fosse embora. Me permita nessa noite dizer algo para você. Você saiu da sua casa e você veio para esse culto adorar o Senhor. Você chegou aqui e começou a pensar em várias questões que a medicina já diz para você que não tem jeito, questões que os homens já disseram para você: não tem como mudar essa situação. Mas Jesus está dizendo assim: mas eu vou te dar livramento, mas eu vou mudar essa situação, mas eu vou intervir na tua causa, mas eu vou mudar o que o homem falou e vou fazer do meu jeito. Davi tinha uma outra característica, Salmo de número 131. Davi, ele tinha um coração ensinável a ponto do coração dele não se elevar diante das situações. Isso aqui nós precisamos aprender com Jesus. Olha o que o salmista Davi vai dizer: Senhor, o meu coração não se elevou, e nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor,
desde agora e para sempre. Olha o que o salmista Davi estava dizendo. Ele estava dizendo assim: Senhor, mesmo diante de várias situações, mesmo quando o Senhor me abençoou, mesmo quando o Senhor me prosperou, mesmo quando o Senhor me fez tornar reis de Israel, mesmo quando o Senhor me deu filhos e me abençoou, mesmo assim o meu coração não se elevou. Isso aqui, irmãos, é algo que nós precisamos pedir a Jesus que nos dê graça. Alguém disse por aí: você quer conhecer alguém, dá o quê? Poder para ele. Dá a capacidade dele exercer poder, que a gente conhece as pessoas. E Davi estava dizendo isso porque não adianta nós queremos vestir uma capa, porque tem gente que ele tem, não é humildade, é autopiedade. É que a pessoa que ele faz até assim para conversar, mas Jesus está dizendo assim: meu filho, é mais do que isso que eu quero um coração que não se eleve, um coração que tenha disponibilidade em aprender com Deus, porque, irmãos, alguém já disse também que o errar é humano, mas tem uma coisa: o perdoar vem somente de Deus, vem somente dos céus. Deus, ele poder transformar a nossa vida para nós aprendermos com Jesus, isso não vem dos homens, isso só vem de Deus. E eu encerro agora no Salmo de número 51. E é a última característica que eu quero falar de Davi. Ele conhecia um Deus que era perdoador, e ele escreve o Salmo 51 dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, e segundo a multidão das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha o pedido agora de Davi: purifica-me com isopo e ficarei puro, e lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Esconde a face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Agora olha aqui o coração ensinável, porque, irmãos, coração ensinável não adianta ir no cardiologista. Coração ensinável não adianta ler somente postagem nas redes sociais. Coração ensinável não adianta simplesmente a gente falar: eu vou ter. A gente tem que fazer como Davi, ele diz assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. E aqui eu encerro. Eu encerro, irmãos, falando de uma última necessidade pela qual nós temos de pedir Jesus para nos dar um coração ensinável. O conjunto vai adorar Jesus mais uma vez com aquele louvor que eles cantaram, que nós queremos cantar ao Senhor uma nova canção. Mas nós precisamos de um coração ensinável. Essa geração precisa aprender com Jesus, porque nós deixamos de acreditar no que Jesus faz para essa geração. Muitas pessoas já não acreditam mais que Jesus, ele batiza no Espírito Santo. Mas eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus para o teu coração. Ele está aqui e ele pode fazer isso nessa noite. Muitas pessoas já deixaram de acreditar que Jesus, ele cura os enfermos, e antes de procurar, ele procura tudo menos Jesus. Mas Jesus te trouxe aqui nessa casa para te dizer que ele é o mesmo, e você precisa ter o coração ensinável, porque ele pode curar você sair desse lugar, e essa enfermidade nunca mais assolar a tua vida. Jesus quer nos dar, irmãos, um coração ensinável, porque o mesmo Espírito Santo que operava lá atrás, ele está aqui nesta noite, e ele ainda convence os homens do erro, do pecado, da perdição, e por isso ele continua a salvar almas, ele continua a capacitar pessoas, ele continua a chamar pessoas para a sua obra. Coloque-se de pé juntamente conosco. O conjunto vai adorar a Jesus.
E enquanto o conjunto adora Jesus, eu quero convidar você para falar com o Senhor. E depois nós vamos fazer uma breve oração.